e poder estar aqui à frente agora, seguindo com essa série de mensagens, os extraordinários. Vamos dizer juntos, os extraordinários. Isso, essas duas fileiras da frente eu ouvi, mas eu estou meio ruim aqui do ouvido, tem que até ir atrás de um médico, mas eu queria ouvir aqueles do fundo também dizendo, os extraordinários. Aleluia, querido! Sabe quem são os extraordinários? O povo de Deus é os extraordinários, querido. Você faz parte do povo do extraordinário. Nós estamos estudando homens sobrenaturais. Mas nunca se esqueça, eles são homens como você, como eu. Mas houve uma capacitação para ir além, para alcançar aquilo que um homem normal, um homem ordinário nunca alcançaria. E eles mostraram que é possível. E se você está aqui nessa noite, buscando a presença do Senhor, eu queria dizer para você, é possível para você também. Você também pode viver o extraordinário de Deus. Alguém vai falar assim, puxa pastor, mas nós estudamos Moisés. Vejam as maravilhas que aconteceram através de Moisés. Eu, pobre de mim, nunca poderia vivenciar isso na minha vida. E José, ouvimos sobre José ali no Egito, coisas grandiosas, o como Deus usou a vida de José. Isso é muito lindo, mas é muito distante de mim. Ei, querido, o Senhor deixou essas palavras poderosas na palavra dEle, para que hoje você pudesse estar aqui e compreendesse que isso não está distante de você, está ao seu alcance. É possível, nós estamos no ano do extraordinário de Deus, e para que ele se efetive, você precisa compreender, nós temos que ir além do ordinário. Nós temos que ir além do normal, além daquilo que normalmente somos. Quando nós pensamos em Daniel, que é o nosso personagem dessa noite, o extraordinário na vida de Daniel, nós lembramos sobre todo o sofrimento dele ali, sendo levado cativo para a Babilônia. Nós lembramos, talvez, dele ali, mantendo a santidade dele. Há tantas histórias no livro de Daniel. Mas essa noite, eu queria convidar você a aprender alguns princípios na vida de Daniel. As histórias são lindas, e nós vamos lembrar delas ao longo dessa palavra. Mas algo que tem que ficar muito claro, algo que corre por trás de tudo isso, você não é refém do mundo. O mundo, ele não obriga você a ter uma forma de viver. Não importa o que acontece ao seu redor, ei, você não é refém do mundo. Você não está à mercê daquilo que o seu patrão fala. Você não está à mercê das palavras de maldição lançadas talvez pela sua família sobre você. Existe dentro de você algo poderoso, que é a presença do Espírito Santo, que pode te levar além. Você não é refém do mundo. Vamos dizer isso? Eu não sou refém do mundo. Você não é refém do mundo, querido. Você não precisa agir de determinada forma, porque todo mundo faz. Você não precisa, com medo de sofrer alguma consequência, negociar princípios, negociar a palavra de Deus para se dar bem. Não precisa disso. Existe um Deus poderoso que cuida de você, mesmo quando você não enxerga. E Ele nessa noite fala para você, antes de mais nada, você não é refém das circunstâncias, daquilo que te cerca, do ambiente. Ai, cheguei no meu trabalho, o ambiente está pesado, vai ser uma semana dura. Ei, querido, encha-se do Espírito Santo e mude a dinâmica daquilo que está ao seu redor. Leva a um outro nível, leva a um outro patamar. Isso é ser extraordinário. Ordinário é o normal,
é mais um, não muda nada, não faz diferença nenhuma. O extraordinário, todo mundo vê que ele é diferente. Você não é refém do mundo. Mas quem é Daniel? Enquanto eu estudava, um texto muito precioso me deu um resumo de quem é Daniel. Está em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versos 11 e 12. Esses dois versos, eles dão um resumo de quem é Daniel. Se você nunca ouviu falar de Daniel, quem que é esse tal de Daniel? Eu te apresento Daniel capítulo 5, versos 11 e 12. Olhe o que diziam dele. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos e dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária. Diga, querido, extraordinária. Também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Querido, o mundo precisa de Daniéis e Danielas. Ainda hoje, as pessoas clamam por Daniéis. Porque pessoas extraordinárias como Daniel, primeiro ponto, elas são reconhecidas por aqueles que estão ao redor delas. Pessoas extraordinárias, elas não aparecem do nada, ou um extraordinário surgiu do nada, se materializou aqui. Não, extraordinários, pessoas que estão além do normal, elas já estão ao nosso redor. Talvez você lembre de alguns. Pessoas extraordinárias, elas não se dobram, elas não se vendem, elas não se submetem àquilo que é pecado, àquilo que é errado. Fazem tudo da melhor maneira. Sabe quando você está num serviço e você ouve que um colega foi promovido e você fala assim: ah, eu não tinha dúvida que ele seria promovido. Esse é um extraordinário, porque as pessoas ao redor deles já falam: é diferente, é diferenciado. Assim era Daniel. As pessoas que estavam ao redor sabiam que ele não era igual aos outros. Ei, você não pode ser igual aos outros. Tem que ter alguma coisa diferente aí em você, brilhando, alguma coisa no seu rosto. Tem que dizer para quem trabalha com você: tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Conheça o entorno de Daniel. Daniel, ele foi levado como escravo para a Babilônia. E aí, já começa aí a diferença, porque o rei manda separar alguns jovens para servir no palácio. Ele era diferente. Poderiam ter escolhido outro. Escolheram Daniel e os seus amigos. Você é escolhido? Quando alguma coisa vai acontecer, as pessoas escolhem você. Por que não escolhem? Porque você é sempre o último da fila. Porque sempre fica por último. O que está acontecendo? Talvez, querido, não há diferença. É mais um, é mais uma. Esse vai servir no palácio. Mas o que significa servir no palácio? Opa, do bom e do melhor. Ei, querido, não se iluda. Homens que serviam no palácio, muitos deles
tinham um preço bem caro a pagar para entrar e viver ali na presença do rei, muitos deles. Daniel vinha como um escravo, vinha numa situação ruim, ele estava ali contra a sua vontade. Ele estava longe de casa, provavelmente por estar dentro do palácio, ter acesso às pessoas do palácio, ele pode ter se tornado um eunuco, perdido ali a sua condição masculina. Pode ser que tenha acontecido, a Bíblia não nos fala isso. Ele viu amigos, viu parentes morrerem. A minha situação é ruim. Para Daniel é fácil. Ei, você já pensou em torno do que havia em Daniel? Eu estou longe de casa, não vou ser mais pai, nunca vou ter uma mulher, nunca vai acontecer mais nada. Vou mergulhar agora de cabeça no que é errado mesmo. Talvez você está assim, procurando desculpas para jogar a toalha e falar assim: não adianta nada, não importa mais nada, eu já perdi tudo que eu amava. Você reconhecer alguém depois da morte é uma coisa, falar assim: era uma pessoa boa, era uma mulher boa, era um homem bom, sempre fez o que era certo, né? Depois que falece, as pessoas são assim. Claro, do que vai adiantar? Você vai ficar acusando alguém? Não leva a nada. Mas agora, em vida, há inúmeros exemplos na vida de Daniel de que ele não era uma pessoa normal, comum. E você, querido, como é a sua condição? Você tem sido refém daquilo que acontece ao seu redor? Ele chega ali na Babilônia, querido, e há um firme propósito dentro do seu espírito: eu não vou me submeter ao que é pecado, ao que é errado, não importa o que aconteceu, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não sou refém do mundo. Podem tentar fazer comigo o que vocês quiserem, mas eu não vou me render. Ele não entregou os pontos, querido. A primeira coisa que ele faz ali é: olha, você vai comer do bom e do melhor, vai ter a melhor condição aqui para você crescer forte, ter condições aqui. Mas alguns alimentos ali os judeus não comiam. E ele percebeu, falou assim: se eu tiver que ficar escolhendo, isso não vai dar certo. Quer saber? Eu não vou me contaminar, não vou comer nada da mesa do rei. Ei, talvez você tenha se degustado na mesa do rei, comido tudo o que não deve, no seu celular, mergulhado naquilo que não devia. Ele escolhe, ele fala: não vou fazer isso. E cada vez que Daniel escolhe ser diferente, cada vez que Daniel escolhe fazer aquilo que os outros não faziam, mas manter o seu foco no Senhor, sabe o que acontece? Deus o levanta, ele vai mostrando cada vez mais o que é ser um homem extraordinário nas mãos de Deus. E depois de todo o tempo de preparação, sem se contaminar com a comida que o rei dava, capítulo 1, verso 18 fala assim: ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, os chefes dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, o rei. Chegou o dia, vamos ver como estão esses jovens. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém. Repita: ninguém. Ninguém, querido, ninguém. Nabucodonosor era considerado o rei dos reis. De todas as terras das suas posses, haviam jovens ali sendo treinados. Tem árabes, tem pessoas lá do Oriente, tem pessoas da Europa, tem pessoas só Deus sabe de onde. Não havia ninguém comparável a eles.
você, querido. Ninguém comparado, de modo que eles passaram a servir o rei. Olha o verso 20, querido. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. 10 vezes mais. Ninguém era igual a eles. Sabe o que significa isso? Se você tem uma normalidade e tem um grupo que é 10 vezes mais, significa que esse grupo aqui, ele não é ordinário, ele é extraordinário. As pessoas olham para eles e falam: tem algo diferente nesses 4 aí, esses jovens são diferentes. Porque pessoas extraordinárias, elas são identificadas por quem está ao seu redor. Sabe, querido, eu já vi muita gente falando assim: todo mundo faz, mas todo mundo faz assim. Isso é uma expressão do inferno, querido. Todo mundo faz errado, não faça, faça diferente, escolha diferente. Não duvide, Deus quer honrar a sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa ser diferente. Não faça o que todo mundo faz de errado, e não deixe fazerem. Aí que é o cruel, querido, porque Daniel estava ali. Eu não sei qual era a atitude dos outros 3 amigos, mas o fato é, ele não se contaminou, e os 3 que estavam com ele também não. Tem pessoas que falam assim: eu estou bem, estou em santidade, oh, aleluia. Mas e quem está em volta de você? E quem está ao seu redor? Você cuida desses? Cuide, querido. Porque pessoas que são extraordinárias são reconhecidas. Não para a glória pessoal. A glória pessoal é só uma consequência. Porque todas as vezes que o holofote chega em Daniel, sabe o que ele faz? Ele aponta para o alto e fala assim: ó, isso não sou eu, a glória é dele, a glória é do Senhor. É Ele que faz, é Ele que pode. Mas há um outro princípio precioso aqui na vida de Daniel. Repita assim, ó: pessoas extraordinárias, elas trazem à existência aquilo que é impossível. Impossível. Não vai acontecer. Quantas pessoas, ei, feche seus olhos aí onde você está agora e comece a lembrar. Quantas pessoas trouxeram palavras de maldição, de negação, falando: não vai dar certo, não vai conseguir, não é possível, isso é impossível, ninguém faz, isso não consegue, vai passar num concurso, não vai conseguir porque é muito concorrido, vai tentar um serviço, não vai conseguir, não tem estudo, não pode, tem um problema físico, tem um problema intelectual, não tem acesso, não vai conseguir. Ei, querido, o extraordinário está disponível, e as pessoas extraordinárias, elas são usadas por Deus para trazer à existência aquilo que ainda não existe. E se não existe, Ele vai fazer existir através de você. Pode abrir seus olhos e vença a mentira do inimigo, querido. Quebra toda a maldição que foi lançada sobre você. Todas as vezes que falaram assim: não vai. Talvez você, ao longo da sua vida, você se apropriou dessas palavras de negação. Elas viraram uma muleta que você se apoia para dizer assim: não vai rolar, não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque todo mundo fala que eu não consigo. Isso aí é impossível. A carta de Paulo aos Romanos ainda não estava escrita quando Daniel era vivo.
Mas olha o que fala lá em Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ei, qual que é o seu impossível? Durante essa semana, o que não vai acontecer porque todo mundo diz que não vai? Mas qual é o caminho para que o impossível aconteça? Como trazer à existência aquilo que não existe ainda? Tiago capítulo 4, versos 6 a 8, é um texto muito precioso na minha vida, querido. Fala assim, mas dele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ei, existe um segredo para trazer à realidade, à existência, aquilo que não existe. O mundo não sabe, mas você sabe. O segredo é o nosso Deus. Ele é o segredo. Através dele, aquilo que é impossível se torna possível. Daniel era 10 vezes mais inteligente do que qualquer outro jovem. Mas se você na sua casa depois ler o capítulo 2 de Daniel, você vai perceber que algo acontece, algo impossível. Daniel era mais um que estava ali, ele era mais inteligente, mas ele estava no meio de um grupo e tinha pessoas já que há muitos anos serviam o rei. E o rei tem um sonho, e aquele sonho deixa ele muito perturbado, e ele devia conhecer as pessoas que o serviam, porque ele chega até esses que eram os sábios ali, e fala assim: eu preciso da interpretação de um sonho que eu tive, muito perturbador, fiquei muito mal depois desse sono, não consegui, eu quero entender o que isso quer dizer. E aí os sábios que serviam o rei Nabucodonosor, eles dizem assim: pode contar para a gente, vamos dar a interpretação do seu sonho. E aí o rei fala assim: eu sei qual é o caminho de vocês, eu vou contar para vocês o sonho, vocês vão inventar uma história aí, e vai falar que era isso o significado. Não, eu quero diferente dessa vez. Dessa vez vocês sábios vão dizer o que eu sonhei, e depois de dizer o que eu sonhei, vocês vão dar a interpretação. Ei, você tem noção do que é isso? As pessoas conseguem saber o que você sonhou ontem à noite? Isso é possível? E sabe qual foi as respostas? A resposta daqueles homens para o rei está lá no capítulo 2, verso de número 10. Então os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém, ei, repita comigo: ninguém, de novo a palavra ninguém, percebeu? Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Na mente deles, na cultura deles, não havia apenas um Deus, e através de Daniel eles vão aprender que há somente um Deus, não há deuses. Talvez você tenha também algo impossível.
Talvez você tenha também algo que você tem enfrentado na sua vida que não tem resposta, que não tem jeito. Ei, você tem ideia do que é saber o que o outro sonhou? Depois disso, dar a interpretação. Verso 12 diz que isso deixou o rei tão irritado e tão furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Ei, querido, é assim. Quando você chega numa sala, num caminho onde não há porta, paizão, pastor Devanir falou aqui agora há pouco, se você está num lugar e não há porta, o Senhor abre a porta para você. Ele vai construir uma porta onde não há porta, porque Ele é o Deus do impossível. E Daniel era um dos que estava para morrer, ele ia morrer. Ele era um dos sábios, o rei mandou matar todos eles. Mas Daniel procurou o rei, mesmo depois desse decreto de morte. Eu imagino assim, querido, qualquer pessoa que soubesse desse decreto e fosse sábio ali, o lugar onde ele queria estar era bem longe do rei, que o rei poderia apontar e falar assim: ah, já tem um sábio ali, ó, já começa por ele. Mas sabe onde que Daniel vai? Ele vai até a presença do rei. Pessoas que querem ver o impossível se tornando possível, tem que ter coragem, querido. Tem que ter o Senhor pulsando dentro de você. Tem que falar assim, ó, é impossível, mas Deus pode. Poderão esses ossos voltar a viver? Ah, tu sabes. É claro que pode, é o Senhor que dá a vida que está perguntando. Deus quer que você seja uma ponte que traz à existência os céus na terra. Nós somos a ponte da glória do Senhor nesse mundo. Ele poderia mandar anjos aqui, serafins, querubins, incandescentes, brilhando aqui, falando as verdades dele, mas ele prefere que a glória dele seja manifestada nos vasos de barro aqui presentes, para que a glória seja dele. O que ele fez para descobrir isso? Ele se escondeu no quarto do rei, para tentar ouvir o rei falando? Não. Ele aplicou Tiago 4, 6 a 8, querido. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Porque no capítulo 2 de Daniel, verso 17, olha o que ele faz, querido. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que o que, querido? Que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Ei, você tem clamado pela presença do Senhor na sua vida? Até onde você está disposto a ir para buscar a presença do Senhor? Vou chamar os meus amigos, vamos fugir desse palácio, vamos para bem longe daqui. O que o rei pediu é impossível, vamos nos salvar. Fujam. É assim que eu luto as minhas guerras. Eu luto as minhas guerras de joelho no chão. Imagina o que foi aquele clamor naquela noite, querido. Você sabendo que se a resposta não viesse, eles estavam mortos. Como você tem clamado pelo impossível de Deus na sua vida?
Quantas noites você tem passado acordado, buscando ao Senhor, no seu secreto, clamando para que os céus sejam manifestados na terra? Porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, acha. E existe o verso 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. E aí sabe o que ele fez? Daniel louvou o Deus dos céus. É assim, querido, é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que o céu se manifesta na terra, se manifesta quando eu busco a presença do Senhor, se manifesta quando eu pago o preço de me aproximar de Deus, e Ele vai se aproximar. Ao longo da sua vida, quantas vezes você já viu impossíveis se tornando possíveis? Quantas vezes você já viu circunstâncias que não tinham explicação, que nunca aconteceram antes, acontecendo? Pessoas extraordinárias, elas são pontes de Deus. Através delas, Deus manifesta a sua glória e traz à existência aquilo que não existe. Curas, milagres, o sobrenatural. Ei, isso é possível, isso está acessível a nós. Mas para que isso aconteça, pague o preço. À noite buscando. Imagina os 4 orando, querido. Você já viu alguma vigília? Já participou de alguma vigília em que a presença do Senhor era manifesta ali? Imagina esses 4 clamando a presença do Senhor. Como você tem clamado, querido? Deus usa situações em nossas vidas para se revelar às outras pessoas. Às vezes as dificuldades vêm para você, para que Deus possa mostrar que é real, que Ele existe. Porque se todas as coisas acontecerem sem precisar de Deus na sua vida, como você vai provar que Ele é real? Como as pessoas vão olhar para você e falar assim: ei, Deus existe? Porque quando Deus manifesta a sua glória através do sobrenatural e traz à existência aquilo que não existe, sabe a reação das pessoas, querido? Verso 46, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal. E o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, porque você conseguiu revelar esse mistério. Ei, querido, é isso que o Senhor quer fazer através da sua vida. Fazer as pessoas olharem para aquilo que acontece com você e dizer assim: ei, Deus é real, é possível. Você faz parte da igreja Vida Nova, e há 1 ano atrás, alguém diria assim: 9.000 litros de leite, isso é uma loucura, isso é impossível. Ei, não existe impossível. Nós superamos. Foram mais de 6 meses com a Santa Casa sem precisar de leite. Pelo contrário, trocando leite por outras coisas que eles precisavam. Você tem ideia do que é isso, querido? Isso aconteceu. Isso é real. Isso é verdadeiro. E aconteceu para a glória do Senhor, querido. Então, pessoas extraordinárias, elas são uma ponte. Seja uma ponte que traz os céus para a terra. Tem exemplos da sua vida, daquilo que aconteceu que era impossível.
Talvez você pode trazer à sua memória coisas que não aconteceriam normalmente. Mas não só isso. Pessoas extraordinárias, como Daniel, elas experimentam mais do amor de Deus. Vamos dizer, pessoas extraordinárias, elas experimentam mais do amor de Deus. Porque a verdade, querido, é que ele já estava ligado com Deus. Ele já tinha provado, coisas sobrenaturais já tinham acontecido através de Daniel. Mas há mais na vida dele, querido. Talvez você já viveu experiências grandiosas com Deus e pensou, agora eu já cheguei no limite máximo. Não há mais nada que eu possa experimentar do Senhor. Mas o nosso Deus, querido, Ele está pronto a saciar a sua sede. Qual é o tamanho da sua sede? Saiba, Deus vai suprir toda ela. Não sei o que você tem buscado na presença do Senhor, mas eu posso dizer para você, se você tiver sede, Ele vai saciar a sua sede. Em Daniel capítulo 10, versos 11 e 12, fala assim: e ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou falar, levante-se, porque eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Vamos dizer, não tenha medo. Não tenha medo, querido. Talvez você tenha se aproximado do Senhor, tem tido experiências mais profundas com Deus, e Ele continua dizendo, agora para você, não tenha medo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, ei, lembra do segredo, humilhar-se diante de Deus, Ele conhecia. Suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Deus, Ele tem prazer em se revelar ao seu povo. Deus tem prazer em mostrar aquilo que está oculto. O ponto não é se Deus deseja se tornar conhecido, mas o ponto é, qual é o tamanho da sua sede? Quanto você tem buscado do Senhor? Sexta-feira tivemos a vigília do setor amarelo, mas na verdade é uma vigília da igreja. Você estava nessa vigília? Quanto tempo faz que você teve o seu último TSD, o seu tempo a sós com Deus, em que você leu a palavra, orou, buscou a presença de Deus? Nós ouvimos falar sobre o extraordinário, nós ouvimos falar sobre coisas grandiosas, mas nós não estamos querendo pagar o preço para receber aquilo que é extraordinário. Aquele que fala com Daniel diz assim, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Aí você vai dizer para mim assim, parece que eu oro e Deus não ouve. Parece que as coisas acontecem com os outros, comigo não. O que tem de diferente? As pessoas extraordinárias, elas experimentam mais do amor de Deus, porque o amor de Deus, Ele está disponível para todos nós, e eu creio que se você está aqui nessa noite, você já tem experimentado do amor de Deus, o cuidado dEle sobre a sua vida, sua família, mas se você for extraordinário, você pode experimentar ainda mais desse amor. Deus quer mostrar para você coisas mais profundas. Mas você não vai poder se enganar,
pessoas que acompanham Deus à distância, não terão acesso a revelações profundas de Deus. Multidões seguiam a Jesus. Haviam 12 discípulos, mas apenas 3 estavam no Monte da Transfiguração. Já pensou sobre isso? Existem momentos em que Jesus queria apenas alguns, pinçava alguns discípulos e trazia consigo. Será que se você estivesse ao lado de Jesus, você seria um desses escolhidos para acompanhar o Senhor e acompanhar aquilo que de mais profundo aconteceu? E o texto vai dizer assim: ei, Daniel, você é muito amado. A mesma palavra vale para nós, querido. Repita assim, ó. Você vai dizer o seu nome e dizer assim: sou muito amado por Deus. Vamos sentar? Eu, Cristiano, sou muito amado por Deus. Agora vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, mas com mais intensidade. Se coloque em pé. Receba do amor de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos, coloque a sua mão aí no seu coração. Vai trazendo à sua memória, talvez, aquilo que é impossível para você. Ei, vai reatando o seu relacionamento com Deus nessa noite. Ele quer que você seja um extraordinário, uma extraordinária. E vamos dizer, querido, vamos lá? 1, 2, 3. Eu, Cristiano, sou muito amado por Deus. Aleluia, querido. Aplauda o Senhor. Você é amado por Deus. Aquilo que Daniel experimentou está ao seu alcance. Pode sentar. Pode sentar. Mas o que isso vai me trazer? Qual que é a efetividade de ser muito amado por Deus? Qual que é a efetividade de me aproximar mais de Deus ainda? Será que Deus pode se aproximar ainda mais de mim? Talvez isso que eu vou mostrar para você, não sei se você já viu em algum momento da sua história, mas eu quero comparar com você 2 textos. E não por acaso, um é com Daniel, que recebe uma palavra aqui falando assim: você é muito amado. E um outro texto, com uma outra personagem, uma outra pessoa, que era muito amado por Deus. O primeiro texto está em Daniel, capítulo 10, versos 5 e 6. Veja o que diz esse texto. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como um reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Querido, eu estou lendo Daniel, capítulo 10, versos 5 e 6. Agora, Apocalipse, capítulo 1, versos 12 a 16. Diz assim: agora é João quem diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Qualquer semelhança. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Ei, querido, olha só. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Ei, não sei se você percebe, querido, mas é muito parecido com a visão que João teve. Deus se revela a Daniel
O que você tem buscado, querido? Qual que é o tamanho da sua sede? Porque eu lendo a palavra de Deus, eu vejo um Moisés que foi trazido aqui como um homem extraordinário, que ele no seu relacionamento com Deus, lá no alto do monte, ele olha para Deus e fala assim: Deus, eu quero ver o Senhor face a face. E Deus olha para ele e fala assim: ei, você não pode contemplar a minha face e permanecer, mas eu permitirei que você veja as minhas costas de passagem. Eu vejo um José que está ali agora diante dos seus irmãos, e entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Ele viu Deus ali naquele instante manifestado e compreendeu: eu fui mandado antes de vocês. Ele teve ali um vislumbre da glória de Deus manifestada na vida dele. E é isso que o Senhor tem para aqueles que têm sede. Se você tem sede, você vai ser saciado, querido. O que você quer de Deus? O que você tem buscado em Deus? Mas não apenas isso. Em Daniel há muito mais do que aquelas histórias maravilhosas. Em Daniel nós aprendemos que pessoas extraordinárias, elas seguem o seu caminho até o fim. Vamos dizer juntos: pessoas extraordinárias, elas seguem o seu caminho até o fim. Até o fim, querido, não para no meio do caminho. Último verso de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 13. Eu fico imaginando Daniel escolhendo os textos, escrevendo o seu livro. O que eu vou deixar por último nessa? Qual vai ser a última mensagem? Qual vai ser a última informação? O que eu vou deixar para aqueles que lerem o meu livro e no final ali, o que vai permanecer? Permanece. Daniel 12, 13. Deus olha para Daniel e fala assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Olha a orientação de Daniel, querido. Deus deu para ele, e ele escreveu para deixar para nós. Quanto a você, coloque o nome que você tem aí no lugar de Daniel. Siga o seu caminho até o fim. Existem pessoas que, diante de dificuldades, escolhem negociam princípios, negociam aquilo que elas são, que elas creem, que elas vivem, sua família. Pessoas assim nunca vão viver o extraordinário. Perseverar, permanecer, seguir o caminho até o fim, envolve custo. Envolve custo seguir ao Senhor. Não pense que seguir ao Senhor não vai te dar trabalho. Tem pessoas que querem vir para Deus, sentar-se acomodadamente numa poltrona que as levará, sem eles precisarem nem andar mais até a Jerusalém, celestial, em glória. A salvação já está garantida, mas aquilo que você vai viver ao longo da sua vida nesse lugar, nessa terra que Ele nos deu, muda tudo. Perseverar, escolher ficar firme até o fim, passa por fazer escolhas que talvez não agradam. Não se engane, se você busca um Deus que vai resolver só o seu gênio da lâmpada, Deus, você está no lugar errado. Porque o Senhor está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Esses vão permanecer até o final do seu caminho. Alguém pensa assim: Daniel, ele era um jovem, né? Realmente ele era um jovem, chegou jovem lá na Babilônia. Mas se você abrir lá em Daniel, capítulo 1, Daniel capítulo 1, verso 21, olha o que acontece ali, ó. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. O que significa isso? Ele chegou jovem ali. Quando ele chegou na Babilônia, o rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor passou, morreu. Beltesazar, filho dele, assumiu, continuou o reinado. Daniel estava ali. E esse rei caiu, foi tirado, fez o que era errado aos olhos do Senhor. Outro rei tomou o seu lugar, Dario. Quem estava ali? Daniel. Dario. Mas não só Dario vai embora, morreu, faleceu. Agora é o rei Ciro. Sabe quem está ali? Daniel. Imagina, querido, quando um reino subjugava o outro, dominava, assumia um novo reinado, um novo rei. Alguém falava assim: eu vou exterminar todo mundo nesse palácio aqui. Espera aí, ouvi dizer, quando eu trabalhava aqui servindo outro rei, eu lembro de um homem chamado Daniel. Esse eu quero do meu lado. Ele permaneceu, querido. Daniel não se dobrava. Daniel continuava, e vem Nabucodonosor, Beltesazar, vem Dario, vem Ciro, e ele está ali. E no primeiro ano do reinado de Ciro, sabe o que acontece? Sai um decreto libertando todos os judeus do cativeiro. Deus honrou Daniel, e ele viu isso acontecendo. Ele estava lá. Tem pessoas que não perseveram e perdem a bênção. Perdem a bênção. Deus olha para eles e fala assim: havia algo tão maravilhoso para você, bastava continuar, seguir até o fim. Parou no meio do caminho. Por quê? Continue. Pare. Imagina, quando Daniel teve essa visão, o livro de Daniel ele não está em ordem cronológica. Essa visão de Daniel ela começa aqui no capítulo 12. Daniel tinha visto muita coisa, querido. Mas eu creio que algo estava no coração dele, eu quero compartilhar com vocês. Quando Dario era rei, e as pessoas fazem aquele levante para poder incriminar Daniel. Daniel já não é mais um jovenzinho. Alguns dizem que Daniel já tinha perto dos 80 anos de idade, quando ele foi lançado na cova dos leões. Daniel já tinha experimentado muitas coisas. E aí ele ouve dizer que pessoas estão vasculhando a vida dele, procurando alguma coisa para acusá-lo. E se fosse com você, e as pessoas começassem a cavar na sua vida, procurando coisas erradas que você fez, elas encontrariam jeitinhos, atalhos. Daniel ele era irrepreensível, não só diante do Senhor, porque veja, aqueles que estavam tentando incriminar Daniel, eles não estavam olhando se Daniel guardou o sábado, se Daniel orou 3 vezes ao dia, não. Eles estavam olhando nas minúcias das leis dos medos e dos persas. Ele entrou na presença do rei, ele foi anunciado antes,
Ah, sim, então o cetro foi indicado, ele pode entrar na presença do rei. Isso aqui não dá para acusar ele. Procuraram nos detalhes, mas nada foi encontrado para apontar o dedo para Daniel e falar assim: você é culpado. Quer ver um exemplo muito simples, querido? Está chegando o período de entregar a declaração de imposto de renda. E aí alguns clientes vão dizer para mim assim: eu já estou em contato com alguns médicos, para eles arrumar para mim lá uns recibos, para eu deduzir no meu imposto de renda. E aquele argumento do inferno fala assim, ó: porque o governo rouba muito, né? Eu não vou engordar o político que rouba lá em cima. O político rouba lá em cima. E você, querido, que faz assim, você rouba aqui embaixo. Não é diferente dele. Você também está tirando dinheiro da educação. Você está tirando dinheiro da saúde. Não faça isso. Se você foi no médico, peça o recibo. Amém? Declare. Mas se você não foi, não peça isso, não faça isso, não dê jeitinhos, não tome atalhos, não faça aquilo que é errado, porque foi nesse tipo de coisa que esses homens tentaram pegar Daniel, e eles não encontraram nada. Ei, Daniel tem 80 anos de idade, querido, quantos anos servindo ali naquele palácio, mas eles não encontraram nada. Mas ele já tem 60 anos, serviu 50, serviu 40. Só um errinho, né? No meio do caminho, não tem problema. Igual uma flecha, reto. Ei, persevera até o final, querido. Capítulo 6, verso 4, fala assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nada nele, falta alguma, porque ele era fiel. Diga assim: ele era fiel. Ele não era desonesto e nem negligente. Ele perseverou até o fim. É até o fim, querido. Não é 20 anos, não é 30 anos, não é 40 anos. Ele está com 80, até o fim. E eles só encontraram um jeito de fazer Daniel fazer aquilo que a administração governamental falava para fazer diferente. Quando ele fez com que a administração falasse para ele não buscar a Deus. E ele vai buscar Deus mesmo assim, porque Daniel não negocia princípios, ele permanece no seu caminho até o fim. Quando ele escreve aquele texto no final, no capítulo de número 10, fala assim, capítulo 10, verso 1, fala assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Terceiro ano, capítulo 1, verso 20, fala que ele serviu até o primeiro ano. Aqui é o terceiro ano. Já tinha passado pela cova dos leões, ele já tinha passado por muitas coisas, ele já tinha experimentado muito. E a palavra de Deus para ele foi assim, persevera, siga o seu caminho até o fim. E sabe o que acontece quando você segue até o fim? Você é jogado injustamente em uma cova cheia de leões. E o rei, que era amigo de Daniel, não dormiu naquela noite. Capítulo 6, verso 18 fala assim: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença.
Além disso, ele não conseguiu dormir porque ele falou assim: eu me deixei levar e eu coloquei um grande amigo meu dentro da cova dos leões. Quero me divertir, não tenho motivos para isso. Verso 19: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Sabe, querido, as pessoas, elas esperam ver em nós isso. Talvez nessa noite existe alguém que está passando um problema muito sério na sua família, mas ele está pensando assim: amanhã lá no meu trabalho eu vou encontrar o Rafael, vou encontrar o pastor Devanir, vou encontrar o Alex, vou encontrar o Tiago, vou encontrar o Sandro, vou encontrar... E eu quero ver na vida deles o que talvez Dario foi buscar nessa cova. É um buraco, querido, no chão, cheio de leão. É uma cova. Você jogava ele lá dentro, tampava o buraco com uma pedra. Imagina o rei correndo até esse lugar, as pessoas rindo do rei. Ei, rei, como assim? Foi jogado ontem, não tem nem o osso dele lá mais, mas eu vejo o rei correndo ainda até a entrada ali da cova. Talvez pessoas estão indo até a cova da sua vida, e o que elas estão encontrando lá? Alguém que perseverou, alguém que permaneceu até o fim, que tem seguido o seu caminho até o fim. Olha a pergunta do rei, verso 20: quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Ei, as pessoas estão clamando, elas querem ver Deus sendo manifestado de forma extraordinária. Você já pensou nisso? Como que um rei vai até ali, aquela cova, por mais que ele gostasse de Daniel, mas ele, como nós aprendemos aqui, ele conhecia. As pessoas extraordinárias, elas são conhecidas por quem está ao seu redor. O rei Dario conhecia Daniel. Ele já tinha visto Daniel ser uma ponte para que o céu se manifestasse na terra. Ele sabia que Daniel, ele tinha visões, Deus mostrava para ele o futuro, revelava coisas que para outros não revelava, porque Daniel era muito amado por Deus. E aí, com tudo isso no coração, eu vejo um Dario ali naquele buraco, naquela cova. Ele chega ali e chama por Daniel. Ei, imagine as pessoas rindo do rei ao redor daquela cova. Esse rei ficou louco. O que ele está fazendo? Mas a questão é que o rei já tinha visto na vida de Daniel coisas grandiosas. Ele, com uma voz de aflição: ei, será que o Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, pode te livrar dos leões? Verso 21, querido. Isso aqui, querido, eu lanço sobre a sua vida nessa noite. Quando as pessoas vierem até a sua cova dos leões, quando elas pararem na frente da sua cova dos leões, no momento em que você talvez está passando por uma luta, mas você não vai se dobrar, mas você não vai se render e fazer atalhos, jeitinhos. Você vai poder ter o verso 21 do capítulo 6. Daniel respondeu: ei, querido, olá, ó rei, vive para sempre o meu Deus. Enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque eu fui considerado inocente às vistas de Deus. Também contra ti eu não cometi nenhum mal, ó rei. Quando nós começarmos a permitir que o sobrenatural de Deus aconteça através de nós,
Verso 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Diga assim, nenhum ferimento. Aleluia. Porque ele tinha confiado no seu Deus. Ei, em que você confia? Ei, me dá um motivo para eu permanecer, então, seguir o meu caminho até o fim. Me dá um motivo, você que está aí na frente falando. Ei, querido, quando você segue o seu caminho até o fim e confia em Deus, Ele cuida de você. Mesmo que pareça que as coisas estão fora de ordem, existe um Deus cuidando de você. Os pequenos detalhes, nenhum ferimento. Ei, ele foi jogado numa cova, talvez caiu lá no fundo, podia ter torcido um pé. Nenhum ferimento. O que deixar no final de um livro como o de Daniel? Uma orientação para continuar, para permanecer, para não desistir. Enquanto eu lia isso, veio no meu coração Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos os que creem e são salvos. Esse texto, não sei se você já reparou, em Hebreus 10:39, ele é um texto que vem antes da galeria da fé. Ele é 10:39, é o último verso do capítulo 10. E aí vem Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Quem lê na continuação vai ler assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. É isso que Deus tem para a sua vida, querido. Se você escolher não voltar, não retroceder, não pegar atalhos, eu já tenho 80 anos, já tenho 100 anos, ei, não negocie os seus princípios. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. No começo dessa palavra a gente falou assim que nós não somos reféns do mundo. Eu convido você de novo a repetir isso. Eu não sou refém do mundo. Diga, querido. Eu não sou refém do mundo. Diga de novo, querido. Eu não sou refém do mundo. Você não é. Não sei o que você tem enfrentado, filho, mas o Senhor te chama nessa noite para ser extraordinário. Alguém que vai além, alguém que é reconhecido pelos outros como diferente. Porque se a sua luz brilha na escuridão, isso é diferente, isso é extraordinário. E assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao Pai que está nos céus. Talvez, querido, ao longo dessa palavra você sentiu que está muito longe. E o meu desejo não é esse. O meu desejo não é chegar aqui na frente e falar assim: ei, você não é. Ei, você não pode. O meu desejo é chegar aqui na frente e falar assim: ei, assim como Daniel conseguiu, para você também é possível. Se você sente que precisa disso, que precisa de mais de Deus, querido, venha aqui à frente.